Vamos lá, irmão, essa é a parte 4 e a última desse estudo. Exatamente. Então vamos lá. Deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Aí você percebe que aqui o povo tá o quê? Eles chegam a falar no deserto, né? Não queremos mais este pão vil. Mas eles queriam voltar para o deserto para quê? Para comerem o que estava sendo dado no Egito. Então, nós temos que entender que isso aqui é um contexto que vai voltar a acontecer lá no futuro. Assim como teve pessoas que saíram do Egito, foram para o deserto, quiseram voltar para o Egito para sua escravidão, essas pessoas, elas queriam o quê? Comer o que estava no Egito. Acho que a gente tem que ler, cara, esse rebelião aqui. É? Tem. Tá. Então vai haver um povo que vai estar lá no deserto, né? E vai querer tornar para sua vida anterior para quê? Para comer e beber. Como? Através da marca da besta. Então, irmãos, o povo vai sentir saudade dessas coisas lá da Babilônia, né? Da vida, do contexto de vida de cada um. E eles vão, um murmurar para o outro, um falar dessas coisas para o outro. E eles vão, naturalmente, irmãos, se incitarem uns aos outros a irem contra a liderança que está comandando no deserto lá, que são os homens... Toda essa caminhada para o deserto vão haver líderes. Não tinha no tempo do Êxodo? Teve no tempo do Êxodo. Vão haver os cabeças, as pessoas mais experientes, os condutores do povo, ao qual Deus levantará. E esses homens que vão sentir na carne a tentação de voltar, de sucumbir, vão se unir também e vai haver rebelião. Isso não está escrito na palavra de Deus, irmãos. Mas lembra o que Paulo falou? Muitas coisas são dadas para exemplo para que não repitamos os erros do nosso passado. Olha o que está dizendo aqui. Existe uma rebelião que aconteceu no deserto. O irmão Joel vai ler. Você está com ela aí? Sim. O que eu quis dizer, só complementar. É que, então você vê que o seguinte, que assim como aconteceu lá no passado, uma rebelião daquele povo que queria voltar para trás, e eles se elevaram, né, arrogantes, isso vai tornar possivelmente acontecer no futuro. Você não vê uma coisa clara, pelo menos quando você olha para o contexto da mulher. Talvez se a gente ali olhar com calma no Apocalipse, a gente possa achar em outros contextos. Mas sim, vai haver rebelião nos últimos dias, e essas pessoas, por falta de fé, elas vão querer tornar atrás e vão se rebelar contra os santos. Então nós olhamos para a história de Corá, né? Que Corá, aquele que se rebelou no deserto. Vai dizer assim, isso está em Números, capítulo 16, verso 27 a verso 35. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão e Datã, e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda, juntamente com suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses como todos os homens morrem, se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e os vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu e abriu a sua boca e os tragou. Olha só a ligação que a gente falou lá agora há pouco, né? Deus está mostrando isso com esses que se rebelaram, tá? E diz assim: e as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. E eles, todos que pertenciam, desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então você percebe que esses aqui se rebelaram no deserto. Então, assim como Moisés fez o que? Prodígios, e a terra se abriu lá para eles, enfim, fizeram uma série de coisas, Moisés clamou a Deus e eles foram destruídos. Assim também acontecerá com os rebeldes que estiverem no deserto. Eles não avançarão para a herança, mas serão consumidos no próprio deserto. Deus, irmãos, ele vai dar oportunidade, ele está levando para o deserto para nos forjar, para nos aperfeiçoar. Enquanto uns deram a vida, irmãos, outros vão estar sendo forjados em vida para a vinda do Senhor Jesus. Então, o que Deus quer mostrar para o seu povo no deserto? Ele quer mostrar
Ele quer te testar e comprovar o que está dentro do seu coração. Ele fez isso com o seu próprio filho, irmãos. Por que Deus nos mostra exemplos no passado para que não erremos no futuro? Para que possamos passar aprovados pelo deserto. Lá no passado, o povo foi reprovado e não entrou na terra. No meio da história, ele manda o seu filho, e o seu filho vai para o deserto, passa por toda sorte de tentações por 40 dias, é testado de todas as formas, ele é tentado pelo diabo o tempo inteiro, mas sempre responde às tentações com a lei no coração. O que Deus quer achar no nosso coração é a sua lei, não nas pedras, mas no nosso coração. E ali, Jesus Cristo estava tipificando as duas testemunhas, porque ele é a testemunha fiel. Ele foi para o deserto para nos mostrar que passaremos por tentação, passaremos por tribulação no deserto, mas seremos sustentados por Deus. O anjo no final nos sustentou e nos serviu ao Senhor, depois dos 40 dias no deserto? Sim, fez isso. E depois de Cristo, dali, ele mais na frente do seu ministério, ele não foi testado na cruz e foi aprovado, dando a sua própria vida voluntariamente? Não vai acontecer isso com as testemunhas na metade da semana? Uns morrerão e outros passarão pelo deserto. Cristo, na sua pele, no seu corpo, ele fez a mesma coisa, porque ele foi a testemunha fiel. E foi morto e crucificado dando testemunho e passou pelo deserto aprovado dando testemunho. Ele é o gabarito das nossas vidas, irmãos. E ele mostra nele que tudo isso é possível passar. Amém. Então você percebe que Cristo ele foi aprovado duas vezes. Ele foi aprovado no deserto, porque ele não sucumbiu às tentações. Você vê que o próprio diabo estava lá tentando ele. E ele vencia. Cada vez que o diabo falava uma coisa, ele falava, assim está escrito, não adorarás. Rebateu com a lei. Rebatia com a própria lei. Então, aquilo que era para os israelitas ter vencido lá no deserto, no Êxodo, eles foram reprovados. E Cristo, ele foi aprovado. Então, Cristo, depois que ele é aprovado no deserto, agora ele vai para a cidade onde ele vai ser crucificado. Então, você vai ver que as duas testemunhas vai tipificar uma parte dela indo para o deserto na mulher, e a outra parte vai ser o quê? Crucificada lá na praça da grande cidade. A descendência da mulher. A descendência da mulher. É claro que essa expressão de mulher, descendência, tudo fala da igreja, tá? Por quê? Porque no ângulo você tem que entender que Deus ele vê a igreja como uma mulher, mas por um outro ângulo ele vê o quê? Como descendência. Claro, Paulo faz parte da mesma Paulo coisa. Quando perseguiu os cristãos, quando ele ia para Damasco para matar cristãos e acontece o evento lá da sua conversão, Jesus tira a visão dele no deserto e pergunta para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo já estava morto, glorificado e estava no céu nesse momento. E ele fala, por que me persegues? Ele estava perseguindo a Cristo? Impossível dele estar perseguindo a Cristo, mas ele perseguia o seu corpo, que é a igreja que estava na terra. Ou, consequentemente, ele estava perseguindo a Cristo, o nome de Cristo, a glória de Cristo, né? Então você vê que essa história da mulher descendente se trata do mesmo povo, a igreja. Trata da mesma coisa, trata apenas de tipologias que Deus utiliza para falar da mesma coisa. Amém. Mas eu acho que deu pra gente compreender essa parte da rebelião, tá? Sim. Futuramente nós faremos um vídeo que nós vamos trazer mais detalhes sobre isso. Mas agora nós vamos tratar da parte que eu acho que é mais interessante. É a mais interessante. Que é a parte que o povo agora vai entrar na festa dos tabernáculos. Vai sair do quê? Do deserto e vai entrar na terra. E isso vai te falar de ressurreição, tá bom? Então eu vou ler Isaías 35 aqui, depois a gente faz um comentário, tá? Isaías 35, do verso 1 a verso 10. Olha que tremendo esse texto. A gente estava conversando aqui e vê essa revelação para nós aqui que muitas pessoas não compreendem. Que diz assim, o deserto e a terra se alegrarão. Olha só, falando do deserto. E o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente e jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo de Sarão. Glorificação. Então você vê que aqui está se manifestando uma glória onde? No deserto. Né? E eles verão a glória do Senhor. Por quê? Esses cipés, essas coisas estão vendo a glória do Senhor. Aqui a gente pensa que está falando de as pessoas estão vendo. Não, mas essas coisas estão dando glória a Deus. Elas estão vendo a glorificação do Senhor. Eles estão sendo testemunha que Deus está glorificando essas pessoas que estão no deserto, que você vai ver aqui agora. Né? Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. E aqui você vai ver uma coisa. Que está sendo dada uma promessa de que vai haver glória no deserto. Então, essa mesma pessoa que está falando agora, ela vai começar a dizer assim, ó, sejam pacientes, tenham força, porque vocês vão ver essas coisas. E vai dizer assim, fortaleceis as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Permaneçam firmes até o fim. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem.
A vingança vem e a retribuição de Deus vem e vos salvará. Por quê? Porque pensa, esse povo está no deserto, o povo está todo cabisbaixo, triste, perdeu família, perdeu um monte de gente, mas foi dada a promessa que haveria glória no deserto. E ele diz assim, permaneçam firmes. Por quê? Porque vocês vão ver o julgamento de Deus. Então, se eles vão ver o julgamento de Deus, é por quê? Porque eles vão estar vivos no deserto. E olha o que vai acontecer com esse povo. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos se cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Olha que tremendo esse texto, porque na primeira vinda de Cristo, Cristo aplica esse texto para quê? Para os sinais que ele fazia, você lembra? Amém, lembro. Só que nesse contexto está falando do fim. E Deus não vai estar preocupado aqui em fazer com que as pessoas voltem a enxergar, ou que as pessoas, os coxos andem. Não, irmãos. Mas aqui Deus está mostrando a restauração do povo e a ressurreição. O povo está sendo transformado aqui. Transformado vivo. Transformados vivos, de modo que aqueles que não enxergavam, aqueles que não andavam, aqueles estão sendo transformados. E eles vão passar a enxergar, passar o quê? Passar a andar e vão cantar com a sua própria boca. Por quê? Porque esse texto está falando de transformação de corpos. Por isso que Paulo falava de um mistério, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Porque ele olhou para esse texto e entendeu que esses aqui estão sendo transformados. E o texto ainda diz mais, né? A areia esbrasada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva como juncos, né? E ali haverá um bom caminho, olha só. Caminho que se chamará caminho santo, e o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá nem o leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Quem? Os ressurretos, aqueles que foram comprados pelo Senhor. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão ao Senhor, né? Voltarão e virão a Sião com cântico. Com cântico de júbilo, ou seja, cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro e o cântico dos 144 mil. Amém. Alegria eterna os coroar, coroa de vida. Coroará. E a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda a tristeza. Não haverá mais choro, nem pranto, né, irmão? Lembra de Apocalipse? Tá vendo aqui que no deserto haverá um regozijo? As pessoas vão estar lá caídas, moribundas, enfraquecidas, doentes, cansadas, e vão receber seus corpos transformados na vinda do Senhor, e vão olhar para eles, e o cego vai voltar a enxergar, o coxo vai pular de alegria, o mudo vai cantar louvor, vai se alegrar cantando em júbilo, toda a glorificação do povo de Deus no deserto, e vão caminhar juntos um caminho santo que não entra em mundos nesse caminho. E aqui você vê também a restauração dos animais. E aí a gente continua e a gente vai ler aqui o Êxodo 15, capítulo 12, do capítulo 15, de 12 a 18, que diz assim, ó. Fala da vinda de Cristo. Fala da vinda. do passado, mas fala do futuro também. Fala da vinda. Estendeste a destra e a terra o estragou. Que Apocalipse a gente viu lá, 12. Apocalipse 12. Ele está fazendo um flashback, sabe? Tá recontando a história do início, está passando desde o iniciozinho, antes da vinda de Cristo, da tribulação. Aplicando para o Apocalipse da mulher, e agora vai contar o resto que vai acontecer no futuro. Exatamente. Então vamos lá. Estendeste a destra e a terra o estragou. Apocalipse 12. Uhum. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Olha só, futuro. Os povos o ouviram, eles se estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, a vinda de Cristo. Aqui. Emudecem como pedra, até que passe pelo caminho. Olha só, pelo caminho, né? O teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Você vê que esse monte da herança, da habitação, é o Monte Sião. Amém. Por isso que em Apocalipse você vai ver os 144 mil sobre o Monte Sião,
com o Senhor lá. É claro que essa expressão aqui do Monte Sião, ela faz um contexto espiritual. Quando fala que os 144 mil estão sobre o Monte Sião, significa o quê? Que eles estão naquele monte que fala da herança do Senhor, né, do tabernáculo que não foi edificado pelas mãos dos homens, e o quê? A entrada na herança, que é o monte da herança, esse Monte Sião aqui. E a vinda do amado, irmãos. Olha só como é que olha o que acontece. Tem muitas coisas nos profetas, irmãos, nos livros do Antigo Testamento, que são ignorados por grande parte dos irmãos. Olha o que diz aqui em Cantares, o Cântico de Salomão, no capítulo 8, versos 5 a 7. Quer que eu leia, irmão? Pode ler. Diz assim: quem é esta que sobe do deserto? Olha só, agora é a saída do deserto. Quem é esta que sobe, que vem do deserto, e vem encostada ao seu amado? Ou seja, ela vem, o seu amado vem levando ela. Né? Então isso é uma figura do quê? Do arrebatamento. Debaixo da macieira. Você percebe que está falando que tem o quê? Uma macieira no deserto? Só que no deserto não existe macieira. Por quê? Porque lá não tem água. Mas quando então, o povo Deus estiver lá... Quando Deus levar o povo para lá, sim. Aí vão nascer que frutos, macieiras, e o povo vai se alimentar disso. Nós lemos lá atrás. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira? Né? Aí fala assim, debaixo da macieira te despertei. Ressurreição. Essa mulher no deserto, ela foi despertada debaixo da macieira. Né? Ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores de parto aquela que te deu a luz, grande tribulação. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte que a morte e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas, aquelas que a terra, né, vai engolir, não podem apagar o amor, nem o rio afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa, pelo amor, seria todo desprezado. Então você vê que essa mulher, ela está vindo do deserto, acompanhada do seu marido, e ela vai ter dores de parto. E agora o que vai acontecer? A gente vê que diz que as águas não puderam anular esse amor. Porque essas águas não podem anular a aliança de Deus com o seu povo, que é o quê? É o amor. Que o Deus vai ter por seu povo e que seu povo vai ter por Deus. Cristo não fala, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Amém. Essa é a aliança. Então essas águas, exércitos, não podem anular o quê? O amor que o povo sente pela aliança de Deus, que é guardar os seus mandamentos. E aí, com esse mesmo amor, irmãos, o Senhor atrai o seu povo para livrar a espada, para livrar da espada. Jeremias 31, né? Jeremias 31, versos 1 a 3 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, né? Eles estavam matando na semana lá, degolando. Aonde eles vão se livrar da espada? Diz aqui. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Arrebatamento é o momento da vinda do Senhor. É o momento da vinda e é o momento do descanso, que é o quê? É o 7º dia. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E agora para juntar, olha o que vai dizer em Oséias. Porque eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e falarei ao coração, ou seja, Deus vai estar cantando ela, né? E ali darei dali as suas vinhas, provisão no deserto, né? Porque Deus está levando ela para o deserto e está provendo o que? Vinhas no deserto. E o Vale de Arcor por porta de esperança. O que é o Vale de Arcor? O Vale de Arcor era aquele momento que o povo estava saindo do deserto lá no contexto da lei, e eles estavam entrando em busca da terra prometida. Eles tinham que passar pelo Vale de Arcor. E olha que interessante aqui. Ele fala de uma porta de esperança. Então a gente não viu lá no contexto que o povo estava abrindo uma porta para passar pelas portas para entrar no deserto. Aqui já é o contrário, o povo está abrindo a porta para sair do deserto. Exatamente. E diz assim, né? E dali daria suas vinhas, né, provisão, e o Vale de Arcor por porta de esperança, por onde eles vão passar. E será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará mais meu Baal. De sua boca tirarei o nome dos balaenses, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei dela, né? Farei em favor dela aliança com as bestas feras, ou seja, os animais. Agora vão voltar ao seu estado original, né? E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei meu povo repousar em segurança. É o milênio, irmão. Cara, é o descanso. Deve ter 2-3 minutos. Vamos terminar aqui. É o descanso. E para completar isso, que a gente está quase sem bateria, olha o que vai dizer aqui. Epístola aos Hebreus. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso quando passou literalmente pela porta de Acor, não falaria posteriormente a respeito de outro dia,
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque se aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Portanto, esforcemos-nos, ou seja, deserto, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Desobediência de onde, irmão? Do deserto, no Êxodo. Irmãos, assim, a bateria realmente está acabando. Tinha algumas coisas mais para falar. Talvez nós até gravemos mais alguma coisa sobre isso. Mas eu acho que ficou claro. Mas né? eu acho que ficou claro, né? O objetivo no deserto, de ir, a permanência no deserto, a provisão de Deus no deserto, o que ele tem que encontrar no nosso coração no deserto e a saída do deserto com a ressurreição e com a glorificação dos corpos até a entrada no descanso. Para que nós possamos entrar na herança, que é o quê? É o 7º dia, tá bom, irmãos? Esse estudo ele vai estar uma parte no canal ID, uma parte no canal Reino de Deus. Então assistam lá, compartilhem com as pessoas e eu vou estar botando esse texto aqui lá para os irmãos. Aí, e toda a orientação de onde vão estar os vídeos vai estar no comentário fixo, tá bom? Fiquem na paz, espero que você tenha gostado. Até o próximo. Compartilha e curte. Um abraço, fiquem na paz aí.